Pessoas do mundo inteiro que lutam de forma silenciosa com desafios muitas vezes invisíveis. A saúde mental é um problema global que a cada ano afeta mais a população. Com especialistas, o documento Jovem Pan vai explorar as causas, os impactos e as soluções para uma das questões mais urgentes dessa geração. Nunca se falou tanto sobre saúde mental. Quando a gente está com uma doença mental, não gosto de usar o termo doença, mas com um transtorno mental, acaba sendo fundamental para a gente conseguir entender que a gente não está sozinho no mundo. O assunto que antes parecia sombrio e um tabu, hoje ganha mais espaço e luz gradualmente. Quando eu comecei a passar em terapia, o que foi extremamente importante, porque melhorou 95% do meu distúrbio mental. Sofrer em silêncio não é e nunca foi o caminho. Eu acho que é muito valioso todos olharem para si e aprenderem que está tudo bem buscar ajuda. Pedir ajuda e não esquecer do seu próprio lazer, do que te faz feliz, momentos de cuidados. Colocar tudo isso de lado é abrir a porta para uma vida frenética, pesada e dolorida. E nesta esteira que a saúde mental fica comprometida e todo o resto será prejudicado com isso. Acho que a gente tem que sempre começar a pensar de uma forma mais simples do que só a saúde mental. Mas nossa mente, ela nos conduz para tudo que a gente faz. A gente muitas vezes ignora porque a gente acha que tem um controle absoluto sobre ela. Mas não necessariamente é assim. A gente é guiado pelas nossas próprias emoções e muitas vezes nos guiam, as nossas emoções nos guiam para locais dos quais traz muito sofrimento, muita ansiedade, muito medo, nos traz algum tipo de dor. E a gente às vezes ignora tudo isso e presta atenção só num outro campo da vida. E muitas vezes, quando a gente vai perceber, a gente já está no fundo do poço, sofrendo muito por alguma coisa, sem que a gente tenha real noção daquilo. E o Janeiro Branco, ele entra numa fase onde a gente está cada vez mais falando sobre saúde mental, cuidando da saúde mental, tentando estimular com que as pessoas cuidem de si mesmas, que elas não ignorem esse fato, porque antigamente a gente tinha um preconceito enorme com relação à saúde mental, onde a gente estigmatizava tudo que era problema de saúde mental como louco, mas isso não é a realidade, todos nós sofremos, todos nós temos emoções. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental abrange o bem-estar psicológico, físico e social, indo muito além da simples ausência de doença. Ela afeta todo o meio em que o indivíduo está inserido. O relatório global World Mental Health Day 2024 mostra que a saúde mental é a maior preocupação de saúde do mundo. Em média global, 45% das pessoas entrevistadas nas nações pesquisadas consideram este tema como grande problema de saúde em seus países. Esse número era de 27% em 2018. Os brasileiros que participaram da pesquisa indicaram a saúde mental como o principal obstáculo neste âmbito no país. Nos últimos anos, o índice aumentou. Apenas 18% citavam a saúde mental como o principal problema em 2018. O salto aconteceu durante a pandemia, quando o tema foi o mais falado por 40% dos entrevistados em 2021, 49% em 2022 e 52% em 2023, atingindo um novo pico em 2024, com 54%. Depois da pandemia veio uma busca muito maior com relação à psicoterapia, porque as pessoas começaram a notar o quão é importante estar numa qualidade boa de saúde mental, como que a pandemia nos abalou com as ansiedades, com sentir-se preso, impotente, foi muito falado naquele momento e nós ainda hoje colhemos os frutos daquilo ali, porque tivemos uma crise muito grande, da qual foi sanada em certo ponto, mas a saúde mental ela não tem um tratamento tão simples e tão rápido e a perpetua por muito mais tempo e o tratamento é muito mais longo. Por isso que na dúvida, vá atrás de um profissional do que ficar tentando simplesmente combater sozinho. Não há nenhum problema, tá tudo bem buscar ajuda. Se eu tô com uma dor no pé, eu vou buscar um médico. Se eu tô com uma dificuldade, eu tô me sentindo estranho, não tô me lidando muito bem com certas situações, tô repetindo padrões, alguém me deu um toque,
tô sem vontade, será que isso está dentro de um parâmetro normal? Vá buscar orientação, não tem nenhum problema que você com certeza encontrará zilhões de pessoas que vão te amparar, te ajudar e até mesmo te orientar, caso seja necessária uma intervenção ou não. O Brasil tem o terceiro pior índice de saúde mental dentro de um ranking com 64 países, à frente apenas do Reino Unido e da África do Sul, segundo o último relatório anual do Estado Mental do Mundo. Na dúvida, não hesite, vá atrás de algum bom profissional, fale com ele, converse com ele para que você tenha um mínimo de orientação, porque é sempre possível mudar. Todos os meses, todos os dias, sempre é possível mudar. Apenas dê o primeiro passo de ir lá, mandar uma mensagem, ligar para alguém e conversar sobre aquilo que você está sentindo, porque não é nenhuma vergonha você sentir algum tipo de dor. Ela pode afetar qualquer pessoa, independentemente de idade, gênero ou condição socioeconômica. Porém, é importante observar os sintomas, que podem variar amplamente de um indivíduo para o outro. Segundo os especialistas, os mais comuns são: oscilações intensas de humor podem ser sintomas de transtorno bipolar ou outros problemas emocionais. Se uma pessoa que costuma ser social e participativa começa a se isolar dos amigos e da família, isso pode indicar um problema de saúde mental. Distúrbios do sono, como insônia ou sonolência excessiva, podem ser indicativos de problemas. A perda ou ganho significativo de peso, bem como a mudança na alimentação, é sinal de alerta. E se uma pessoa tem dificuldade em se concentrar ou se sentir constantemente distraída, é bom ficar de olho. Prestar muita atenção nos sintomas, né? Você começa a observar que você está ficando, né? Que você está tendo uma alteração do seu ânimo, da sua vontade de fazer as coisas, né? Uma alteração de comportamento. As pessoas vêm, às vezes, falam: olha, por que você nunca foi assim? O que aconteceu? Procurar, né, um atendimento com um psiquiatra, com um psicólogo, logo no começo. Não ter medo de procurar, esses profissionais estão aí para ajudar, né, e vão conseguir minimizar, né, um futuro problema mais grave, né, e com implicações na vida, né, da pessoa, profissionais e pessoais importantes. Evia procurou ajuda aos 35 anos de idade. Ela tinha uma vida agitada, sobrecarregada e cheia de responsabilidades. Quando percebeu, estava se afundando em uma rotina estressante. Eu adoeci aos 35 anos de idade com alto grau de estresse devido ao meu trabalho nessa época, criando filhos, correndo muito em prol de construir uma casa, de dar o melhor para as filhas, que hoje já tem aí seus 40 anos de idade e estão bem, graças a Deus. Só que a cobrança era muito grande, a pressão era muito grande. E isso, num belo dia, a gente fazia um dia só de plantão em casa, muitos telefonemas, e eu tive... no dia seguinte levei os pedidos ao escritório. Naquela época não tinha quase internet, e aí o que acontece? Você fala muito ao telefone, tentando o máximo de conseguir aqueles itens, porque se você não se mantivesse até o 5º lugar na empresa, você era cotada, e eu necessitava para cuidar. E na época eu tinha meu marido e eu necessitava muito do meu salário, sempre foi muito útil o meu salário. Então o que aconteceu? Na volta do escritório eu senti muitas dores na garganta e eu passei no PS, só que eu tomei uma medicação. E no dia seguinte, quando eu fui tomar o meu banho, eu tive uma alergia que eu já saí da minha residência dando epiglote. Então foi uma alergia que fechou tudo aqui. Dali fui para um hospital, dali já fui para um outro hospital em São Paulo e por fim acabei ficando 20 e poucos dias internada com chama alergia
com alergia medicamentosa, mas devido ao meu alto grau de estresse. E aí sim começou a minha história com a terapia. Hoje a aposentada tem 62 anos e foi naquele hospital que começou um capítulo diferente na vida dela, cheio de grandes desafios. Eu imaginei que eu fosse ficar 15 dias depois afastada e que eu fosse retornar, só que aí vieram os outros problemas, pressão alta, veio labirintite, vieram tudo que você for imaginando, obesidade extrema, né? Cheguei a pesar 120 quilos, então foram muitos os problemas, consequentemente, por conta de, imagina uma mulher que dirigia o dia inteirinho, de repente ficar acamada, adoecida, depressiva, e aí entrou a terapia na minha vida. E a partir de então, desde então, eu faço terapia. Eu fui indicada a fazer terapia por conta do meu comportamento de estresse, de ansiedade extrema. Então é por isso que eu fui fazer terapia. E desde os meus 35 anos, eu faço terapia até hoje, que eu caminho para os 62. Para o neurologista Sérgio Jordi, cada pessoa carrega inúmeros fatores que podem dar brechas para comprometer a saúde psicológica. A gente é um ser único e complexo, né, com uma série de fatores, né? Então, tantos fatores do dia a dia, do ambiente, da vida moderna, quantos fatores aí genéticos, fatores físicos, pessoais, né, alterações, doenças neurológicas, né? Essas coisas atuam mutuamente e acabam causando um quadro, né? E é muito difícil porque a gente acaba compartimentalizando as coisas e aí colocando, poxa, então o quanto isso vai interferir, né? Na verdade, aquela pessoa entrou naquele quadro por um caldeirão de fatores, vamos dizer assim, né? E isso vai interferir profundamente na capacidade de atenção, na capacidade de julgamento, de processamento de informações, né? Então aquela pessoa, ela perde muito das suas capacidades do ponto de vista cognitivo quando ela está numa situação de alto estresse ou de depressão ou de ansiedade, né? Todo mundo já teve aquela situação de que quando acontece uma situação limite, você, puxa, mas nossa, eu esqueci, eu não sei o que, né? Ou você é colocada numa situação de prova, ou de prova oral, né? Ou então vai bater um pênalti, né? Quer dizer, aquilo ali, aquele estresse daquele momento, né? Vai causar um monte de alterações e você não tem o mesmo desempenho. Pô, mas aquele cara, por exemplo, aquele jogador de futebol, que a gente acompanha muito futebol, né? Pô, ele bate 200 pênaltis no treino, não erra nenhum na hora da partida lá, porque aquele pênalti da partida, ele tem toda a carga emocional, o cansaço físico do jogador que estava na partida, o estresse, né, o juiz que roubou e não sei o que e tal. Então tem todos esses fatores interferem. O apoio de um profissional fez Evia mudar os comportamentos e ver o mundo por um outro ângulo. Eu tenho plena convicção de que é importantíssimo a pessoa fazer terapia, um acompanhamento, principalmente se ela tiver qualquer dificuldade na vida. Ela tendo um terapeuta, ela vai se sentir melhor, o quadro dela vai se sentir melhor, ela vai se sentir mais capacitada para sair ou para fazer suas próprias coisas dentro de casa, eu posso falar, e desejar que se cuidem. Sim, fundamental, é de extrema importância cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental. As pessoas pensam quando tem uma dor no estômago,
a pessoa, aliás, uma dor no estômago, ela até pode estar acontecendo por um problema que você está passando e está afetando o seu estômago. Quando você está com algum problema na pele, é porque ele já está na sua cabeça, ele já está cozinhando seus miolinhos. Então, tudo vem, os sinais vêm da cabeça. Aí quando já aparece os sinais no corpo, no organismo, é porque a situação já está muito grave. Então, antes que aconteça isso, procure um terapeuta, porque com certeza vai fazer bem e você só tem a ganhar. Muitos deixam para lá os alertas do corpo, mas os sinais chamam a atenção e pedem socorro. Entender a saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos ajuda na busca por socorro, como explica o psicólogo Yuri Buzin. Todos nós temos ansiedades, todos nós interagimos com o mundo de alguma maneira que muitas vezes nos machuca. E a psicoterapia, a terapia, ela vai trazer pra gente esse autoconhecimento. A gente tem milhares de técnicas, milhares de teorias, milhares de coisas que são feitas para que você sinta-se bem. E quando eu falo sentir-se bem, não quer dizer que você não vai sofrer na vida, mas que você vai interagir com o sofrimento de uma maneira melhor, que você vai ter uma inteligência emocional muito maior, que você vai se autoconhecer muito bem e que isso vai fazer com que a sua vida seja cada vez melhor em termos gerais. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física, até porque a segunda depende da primeira para estar em dia, como fala o médico nutrólogo Francisco Benetti. A atividade física em si, ela libera serotonina e endorfina. Então isso acaba tendo um impacto positivo para você se sentir mais bem disposto. Ela acaba melhorando a intensidade do dia a dia. Vamos pensar também, tá, que o nosso coração, ele vai bombear sangue para todo o nosso corpo. Se você está mais bem preparada fisicamente, você tem um coração mais saudável e um coração que ejeta mais oxigênio para todo o corpo. Se eu perfundo melhor o meu cérebro com oxigênio, a minha memória melhora, a minha cognição melhora e principalmente a minha saúde cerebral também melhora. Então a gente tem esse impacto também da bomba cardíaca para nossa oxigenação cerebral. Você mantendo também ali o teu corpo com mais atividade física, o que eu melhoro também, que é uma coisa que impacta muito quem tem problema de saúde mental, o sono. Não é segredo para ninguém que a prática regular de exercícios físicos traz uma série de benefícios para o organismo e é também um importante aliado para a mente, como pontua a psicóloga Larissa Fonseca. Que ajuda na produção das endorfinas, aumentando os nossos níveis de serotonina e dopamina, né? Quando a gente está com um estresse alto, o nosso cortisol fica alto e a nossa serotonina cai. E aí a gente entra em quadros relacionados com... A gente pode entrar em quadros relacionados com ansiedade e depressão. Por isso que a atividade física acaba sendo um dos grandes pilares para a gente ficar bem da saúde mental, né? E mais equilibrada. Pessoas que não praticam atividade física têm uma probabilidade muito grande de terem ansiedade e depressão. Porém, 6 em cada 10 adultos brasileiros não praticam atividades físicas nos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde, o que traz riscos para quem é sedentário, como o desenvolvimento de doenças. No Brasil, só 40,6% das pessoas com 18 anos ou mais, na média das 27 capitais brasileiras e do Distrito Federal, realizam atividade física. O exercício é bom para tudo, sempre, né? Quer dizer, ele vai causar uma melhora, inclusive não só por você deixar o seu corpo muito mais saudável, mais preparado, além do que ele estimula a liberação de neurotransmissores de prazer, de felicidade, né? Então, as pessoas que realizam uma atividade física com constância sentem isso muito, muito, muito fortemente. Qualquer pessoa que começar a fazer uma atividade física, né, com regularidade, vai sentir essa melhora mental em geral.
E não só a atividade física, mas a alimentação precisa estar saudável para que o corpo e mente caminhem da melhor forma possível. Você está hoje sedentário vendo essa reportagem? Não adianta você querer começar amanhã a fazer 7 vezes na semana atividade física. Começa com 2. Se você, por exemplo, não está comendo nenhum legume, comece a introduzir isso. Poxa, eu sei que para mim isso é importante. E com a medida que a gente vai fazendo mais, a gente vai entendendo que isso é bom. Na atividade, por exemplo, eu sempre falo, você começa e aí você começa a se sentir bem. Poxa, o dia que eu faço isso aqui, parece que eu trabalho melhor, parece que eu rendo melhor, parece que eu durmo melhor. Aí 2 vezes começam a se tornar 3, 4, 5. Quando você fala assim, poxa, olha, esse pãozinho aqui na minha alimentação tá a mais, é um carboidrato e logo depois eu vou dormir. Vou tirar um pouquinho isso daqui, vou reduzir, vou comer um pouquinho mais de legumes. E você sente que o teu corpo fica menos inflamado, ele fica com mais disposição, energia. Você vai trazendo os benefícios disso. Segundo Benetti, o corpo é uma máquina perfeita, que depende do funcionamento de todas as engrenagens. Ele chama a atenção para o intestino, que está intimamente ligado às alterações emocionais. O segundo cérebro do nosso corpo, ele é o intestino. E por que a gente fala isso? Porque mais de 1 milhão de neurônios se encontram na parte intestinal. Então a gente sabe que a alimentação está diretamente correlacionada com como a gente vai ter os neuromoduladores e neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina. Então a parte alimentar está muito linkada com a saúde emocional, com a saúde mental. Então o que a gente come tem um impacto direto e como o nosso intestino está com a nossa saúde mental. Junto com isso, uma das coisas que a gente acaba vendo muito é que o impacto de como você se vê e como você se enxerga, ele faz uma repercussão tremenda para a tua saúde mental. Então, muitas vezes, um paciente que vem aqui ao consultório e ele começa a emagrecer, ele começa a ter melhores hábitos e ele se vê fisicamente melhor, ele começa a ter uma melhor percepção de si e isso melhora muito sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Então a gente tem esse próprio processo de trabalhar essa parte aí de modulação, tá? Dos seus níveis de serotonina, de endorfina por esse segundo cérebro, como a gente também tem um aspecto mental de se ver melhor e isso acabar impactando na tua saúde mental. A orientação é simples, mas poucos se preocupam em seguir. Comer saudável favorece todos os fatores do corpo. Caso contrário, as doenças físicas e mentais vão aparecer. Essa questão da alimentação, ela vai favorecer uma série de doenças, né? Doenças inflamatórias, doenças vasculares, né? E isso, lógico que vai ser mais um fator contribuinte, né? Junto com todos os outros, inclusive genéticos e tudo mais que a pessoa tenha, né? Traumas também muito importantes que possam acontecer na vida da pessoa, né? As questões alimentares, né? Vão ter um papel sobre as doenças, né? E o bem-estar de vida em geral, né? De uma pessoa. Cuidar da mente e do corpo pode blindar qualquer pessoa de ter problemas mentais. Transtornos que atingem bilhões de indivíduos no mundo e os números não param de crescer. Frear as doenças e prevenção são lutas diárias. Para você que está com desafios em relação à saúde mental, seja a sua própria saúde mental ou a saúde mental do pessoal da sua empresa ou da turma dentro da sua família, saiba que é algo que possa ser feito, tá? Saúde mental tem jeito sim, mas a gente precisa aprender o que fazer. Falar sobre saúde mental significa que todos estão com mais atenção aos sintomas e incentivando que se busque auxílio médico quando necessário. A gente sabe, a rotina da vida moderna vem acompanhada de diversos efeitos colaterais negativos,
como estresse, cansaço, insônia e fadiga. Esses colaterais podem levar a situações mais severas, como o transtorno mental. Então, quando falamos hoje da vida moderna, estamos falando da possibilidade de muitas rotinas corridas, com ausência de tempo livre, comprometendo a saúde de muitas pessoas no seu dia a dia. Portanto, quando pensamos na questão da saúde mental, devemos principalmente entender que é um conjunto de fatores, né? Então, a pessoa pode estar passando por problemas pessoais, a pessoa pode estar com medo da sua relação de trabalho, né? No sentido de ficar desempregado, a pessoa pode estar passando por dificuldades financeiras. Então, é um conjunto de coisas. Porém, né, vivemos uma cobrança constante, seja ela na vida real ou na vida virtual, e isso sim tem levado muitas pessoas ao adoecimento. De acordo com a OMS, cerca de 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que corresponderia a aproximadamente 720 milhões de pessoas. O Brasil é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de indivíduos com essas condições. A ansiedade hoje, aqui no Brasil principalmente, é um dos maiores transtornos que a gente tem. E a gente chama de transtorno porque ela transtorna a vida. E isso é muito valioso. Então, não quer dizer que você não vai conseguir controlar a tua ansiedade, ou em até certo nível ela serve para nos preservar. Mas aqui no Brasil, a ansiedade e a depressão são os maiores. E eles não precisam ocorrer individualmente, eles podem ocorrer em conjunto. Às vezes a pessoa tem ansiedade, depressão, toque, enfim, ou derivados em conjunto. Por isso que existem as pessoas que acham, puxa, mas eu só sou ansioso e vou ter tal coisa. Sim, você pode ter, porque uma coisa não exclui essencialmente a outra nos transtornos que a gente vai tendo. Muitas pessoas acabam tendo uma dificuldade de procurar ajuda porque não entendem o que é uma ansiedade, não entendem o que é uma depressão. A depressão não é uma simples tristeza, não é porque aconteceu algum evento e eu estou triste, que é totalmente normal, que eu estou depressivo. Nada é simples quando se fala de transtorno mental. Natane percebeu que a rotina deu espaço para a ansiedade e os dias passaram a ser mais difíceis e cruéis. Questão do sono, né? Formulação de frase e ansiedade. Não conseguir terminar uma tarefa de casa ou não ter paciência para conversar com as pessoas, acordar muitas vezes no meio da noite preocupada com questões de trabalho, de vida pessoal. Aí eu percebi que eu não estava legal. Digamos que trabalho era uma preocupação muito grande, né? E também eu tava num relacionamento onde eu não tava muito bem, então era uma junção de muitas coisas. Era o trabalho, o relacionamento, o financeiro, que também é uma coisa que mexe muito com a nossa mente, que a gente fica muito preocupado, nunca sabe como é que vai ser o mês seguinte, aí começa a se auto-sabotar. E com isso eu meio que comecei eu desencadeei válvulas de escapes no meu corpo. E foi aí que eu falei, realmente eu preciso passar em terapia. E a minha válvula de escape foi um distúrbio alimentar. Ela é brasileira e mora na Inglaterra. Trabalha como adestradora. Natane conta que o país tem uma grande preocupação com o psicológico da população. Uma pesquisa global mostra que a saúde mental ultrapassou o câncer e a obesidade como problema que a maioria dos britânicos se preocupa. Os hospitais, eles dão muita importância para a saúde mental. Aqui, a área de saúde mental é muito grande e eles são muito bons. Eles te dão total assistência. Ele tem psicólogo de graça, psicólogo privado, tem clínicas de psicologia que você pode ir lá agora, eles vão te atender agora. Remédio eles te dão. E é tão assim que você nem paga pelo remédio. Você liga pra eles, eu tô com uma emergência, eu passo com tal hospital, eles vão puxar sua ficha, ver que você realmente toma remédio. Meu remédio acabou hoje, eu não tenho mais pra hoje. Eles vão te dar uma receita pra você ir buscar, na hora, sem precisar passar com o médico em consulta, nada. Só pode ser continuação do seu remédio, entendeu? Então, aqui eles levam a saúde mental bem a sério. Existem diversos tipos de transtornos mentais, que são classificados em tipos, e alguns dos mais comuns incluem aqueles relacionados à ansiedade e depressão.
A ansiedade, por exemplo, é um medo muito intenso de algo, onde acaba machucando muito a pessoa, porque ela muitas vezes até se paralisa, ela tem crises agudas sobre aquilo. A depressão, ela é uma falta de resposta ao mundo. Geralmente, até uma analogia muito simplista, a ansiedade tem ligação ao futuro e a depressão tem ligação ao passado. E muitas vezes as pessoas deixam de ver o hoje. Outros transtornos que não são muito falados, por exemplo, como toque, bulimia, anorexia, tem também uma presença muito grandiosa. E Natane, nossa entrevistada, sabe exatamente o que o especialista fala e procura alternativas certas para vencer o problema. Falo por experiência própria, porque eu pensei que consegui sair da bulimia. E não é que eu consegui sair, eu tenho bulimia todos os dias comigo. Em todas as refeições que eu faço, eu sempre tenho tem que me dar uma segurada para não me apavorar. Mas exercício físico é melhor que qualquer remédio. Melhor que remédio de tarja preta, remédio controlado. Exercício físico, pode parecer que não, mas quando você termina aquele seu exercício que você não queria fazer de jeito nenhum, é totalmente gratificante, entendeu? Ah, mas eu não tenho energia, eu tô com sono, tô me arrastando. Toma um café. Toma um café não faz efeito, toma um pré-treino e vai. Porque quando terminar vai ser muito gratificante. Atividade física e boa alimentação sempre foram os remédios naturais mais prescritos pelos médicos, que sempre vão bater na mesma tecla para mudar a mentalidade da população. Então uma dica que eu dou aqui para quem está vendo a matéria é: Começa um pouquinho com isso, começa um pouquinho com a atividade física, corta um pouquinho aquele carboidrato, aumenta um pouquinho a proteína, aumenta um pouquinho legumes, até que isso vá se tornando parte do teu dia a dia e que com isso a gente consiga ter um resultado melhor e que a tua saúde vá melhorando, mas que você também tenha hábitos de vida mais saudáveis para que você consiga manter isso. E aí você vai ver que tua saúde mental vai melhorar, tua saúde intestinal vai melhorar, você vai se sentir mais disposto, teu sono vai melhorar e como um todo você vai melhorando. E aí a gente não vai prevenir só a saúde mental, mas a gente também vai prevenir a saúde cardiovascular, a gente vai prevenir o colesterol, a gente vai prevenir a diabetes, porque hoje a medicina ela tá melhor. A gente vive mais que os nossos pais, nossos filhos vão viver mais do que a gente, mas a gente tem que começar a entender agora, desde jovem, que a maneira que eu vou envelhecer, ela vai ser ditada pelos hábitos que eu tenho hoje. Então, se eu tiver hábitos de vida mais saudáveis agora, com 70, 80 anos, eu vou poder estar com uma saúde cognitiva melhor, meu cérebro vai estar bom, meu corpo vai estar bom e eu não vou depender de ninguém. Se eu tiver, por exemplo, um envelhecimento ruim, com hábitos de vidas que não são legais, provavelmente eu vou precisar de uma cadeira de roda, eu vou ter que depender das pessoas e minha saúde mental também vai estar bem ruim. E a gente está hoje num período que, por conta de telefone, de computador, a saúde mental ela deu uma piorada bastante, principalmente porque a gente tem a informação muito rápido. A coisa chega pra gente, então a gente já não tem mais aquele tempo antes de processar, de esperar alguém te ligar pro telefone, todo mundo quer a coisa para ontem. E isso gera mais ansiedade pra gente. Então a gente tem que começar a modular isso com um estilo de vida mais saudável. Os especialistas chamam a atenção para um fator importante que também adoece o povo: a internet. As redes sociais estão aí para ajudar, mas também para trazer inúmeros problemas à saúde, se não usada de forma correta. As redes sociais hoje é o nosso maior vilão, né? Tanto em relação à descarga de dopamina que a gente acaba precisando ali, né? Daqueles likes ou da sensação da interação, quando que vão me responder ou quando que vão me mandar uma mensagem, ou até, né, o fato de eu ver um vídeo curto e aquilo me provocar uma sensação de prazer sem profundidade necessariamente, sem aprendizagem, e a comparação. Porque é muito difícil as pessoas postarem a tristeza ou postarem momentos desagradáveis. Então a gente sempre vai olhar para a vida do outro de uma maneira onde a grama do vizinho é mais verde, né? E por que aquela pessoa consegue e eu não consigo?
Então, a gente precisa utilizar pessoas que tragam motivação para a gente conseguir cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. Seguir pessoas reais, né? É difícil, né? Porque muitas vezes a gente se confunde e acaba tendo pessoas modelo que vendem uma vida, né, que é apenas marketing, não necessariamente elas são aquilo, né? Então elas precisam sim transmitir a felicidade, precisam transmitir momentos naturais de realidade, né? Além da questão que você mencionou das crianças, quanto que elas estão viciadas nos vídeos curtos e passar horas e horas naquelas telas que provocam um aumento da ansiedade e uma dificuldade de relacionamento. Infelizmente, casos de depressão agravados pela influência das redes sociais são cada vez mais comuns nos consultórios de psicologia e psiquiatria. É uma coisa que a gente observa bastante, sim, né? Principalmente porque a gente vem nessa geração, né? Quer dizer, uma geração anterior que onde cresceu sem ter, né, essa tecnologia toda, e agora, né, essa geração atual está crescendo, né, com esses recursos tecnológicos que, por um lado, são muito bons, a informação, você está conectado, você tem uma série de facilidades, porém, essas comparações, como você relatou, né, são muito complicadas, porque a pessoa está sendo comparada e basicamente avaliada o tempo todo, né? Essa questão da pessoa, olha, ela posta uma coisa, tantos gostaram, deixaram like, né? Mas, nossa, eu tive uma postagem que não deixou like nenhum, isso gera frustrações, né? E comparações, e a pessoa vai sendo muito mais pressionada pela situação social, né, do que pela própria vida em si, né, a própria vida concreta, vamos dizer assim, né, quer dizer, você tem essa vida virtual, né, e a gente tem essa vida concreta que nós vivemos aqui fora do ambiente virtual, e cada vez mais esse ambiente virtual vem ganhando uma importância muito grande nas pessoas, né? Quer dizer, na convivência das pessoas, e esse tipo de pressão acaba, assim, aumentando muito o nível de estresse e podendo ajudar, sim, o paciente a entrar num quadro mental, de depressão, de ansiedade, com certeza. A presença em um ambiente virtual é constantemente agressivo ou tóxico e pode sim desencadear transtornos. O uso da tecnologia traz gatilhos mentais, ou seja, agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-las da zona de conforto. As redes sociais hoje elas são sim um grande problema para todas as camadas de idade. Cada um com a sua interação, mas todas elas acabam reforçando a gente a ter uma diferente interação com o mundo, aonde muitas vezes vai nos causar ansiedade, vai nos causar inveja, vai nos causar comparações, vai nos causar sentimentos de muita tristeza. Então as redes sociais elas acabaram tendo um efeito que é magnífico em vários termos, mas também é altamente prejudicial, porque ela tem um impacto emocional e nós ainda, por mais que todos nós usamos as redes sociais e parece que ela está inserida na nossa sociedade há anos, ela é algo novo ainda pra gente. Eu vou usar uma analogia simplista, mas é como a bebida alcoólica. Ela está inserida há muitos anos na nossa sociedade e a gente aprendeu a utilizar, aprendeu os malefícios, aprendeu os benefícios e assim por diante. A rede social, ela ainda é muito nova, então a gente está aprendendo a interagir com aquilo ali e pode notar que existem movimentos já de vida sem rede social. Por quê? Porque perceberam com muita clareza o quão tóxico muitas vezes é. Cada uma dessas redes sociais tem estímulos emocionais um pouco distintos, mas todas elas muitas vezes causam um impacto gigantesco. E até mesmo a gente já pode ver hoje a dependência em redes sociais. Então tem pessoas que são muito dependentes daquilo, por um meio de aprovação, por fear of missing out, por dificuldade de achar que algo está acontecendo e você não está sabendo, que é o fear of missing out. Então tem vários pontos ali das redes sociais que hoje impactam muito na vida das pessoas. Além de tudo isso, não só as redes sociais, mas a tecnologia também acaba influenciando cada vez mais as pessoas a terem tudo na mão delas o tempo todo, achando que a vida funciona assim, mas a vida ela não funciona no ritmo da internet, ela funciona em outro ritmo. Então a gente acaba tendo uma transferência e achando que o mundo vai agir da mesma maneira que a internet, e o mundo não age dessa maneira. Além de milhões de informações
que a gente pode chamar de fake news ou muitas vezes de desinformações. Não estou falando somente de coisas políticas, mas até mesmo de coisas de saúde, por exemplo. Então são informações que muitas vezes acabam machucando as pessoas e não ajudando as pessoas. Por isso que é muito valioso as pessoas entenderem aquilo que elas consomem na internet. Porque é como a comida, se você consumir só porcaria, provavelmente você vai o quê? Sentir-se mal. Na internet é a mesma coisa. O relatório Panorama da Saúde Mental do Instituto Cactus aponta que 45% dos respondentes acreditam que podem ter um impacto negativo na saúde mental. Além disso, 38% disseram que deixaram de fazer uma atividade por conta da internet. O Instituto Cactus e a Atlas Intel desenvolveram em parceria o Panorama da Saúde Mental, que é um estudo contínuo de avaliação da saúde mental dos brasileiros. Desenvolveu-se ainda o ICASME, que é o Índice de Avaliação Contínua da Saúde Mental, que nada mais é do que uma representação matemática, ou seja, um número que nos mostra como vem evoluindo a saúde mental dos brasileiros ao longo do tempo. Na terceira e última coleta, trouxemos dados importantes sobre a saúde mental dos brasileiros e o uso das redes sociais. Alguns dados importantes e interessantes mostraram que 45% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que acreditam que o uso das redes sociais pode ter algum impacto negativo em sua saúde mental. 38% das pessoas respondeu ainda que deixam ou já deixaram de fazer alguma tarefa do dia a dia ou de trabalho por causa do uso das redes. Constatamos também que o uso das redes sociais por pessoas, em sua maioria de noite ou de madrugada, essas pessoas apresentam menores índices de bem-estar mental, ou seja, menores ICASMEs. Você não consegue desconectar, né? Esses aparelhos, eles meio que são feitos para chamar a sua atenção, né? De todas as formas. Então você tem que ter um esforço grande para você desconectar, porque o aparelho vai ficar pitando, ele vai ficar te chamando, você vai querer ver se teve o like, se não teve o like, se alguém postou alguma coisa, se alguém não postou, e você acaba ficando ligado 24 horas se você deixar, né? Então, antigamente, né, você saía do ambiente social, por exemplo, você saía do seu trabalho, né, quando não havia celular, e acabou. Você só ia ter ideia do que aconteceu, deu um problemão, explodiu o mundo, você só ia saber no dia seguinte, né? Hoje, você tá ligado ali. E hoje, cada pessoa precisa estabelecer esse limite. Olha, eu vou parar aqui, né? E só amanhã eu vou ver isso aqui, né? E é muito comum a gente encontrar pacientes com quadro de grande ansiedade, né? Workaholics, tal, e não sei o que, em síndrome de burnout, o paciente não consegue desligar um minuto, né? E uma das primeiras coisas que acaba se orientando é o paciente estabelecer esse tipo de limite. Olha, a partir de tal hora acabou, eu vou ver minha vida, vou fazer uma atividade de lazer, né? Ao passo, e outro fator que é muito importante também aí, é que essa interação com as redes sociais também acaba roubando o espaço de outras atividades, por exemplo, atividade física, convívio com a família, né, com atividades prazerosas, passeios, né? Então você acaba perdendo esses momentos que vão trazer um prazer e um descanso mental, vamos dizer assim, né? Que vai permitir que a pessoa consiga, então, voltar para o dia seguinte, para a loucura do dia a dia, dos problemas, de uma maneira mais descansada, né? E a partir do momento que você tira isso, você acaba causando um estresse muito maior, uma pressão muito maior, né? Assim como em outras ocasiões em nossa vida, o uso das redes sociais pode ter o lado bom e ruim. Pode trazer benefícios ou prejudicar a nossa saúde mental. A gente não pode esquecer que as redes sociais são instrumentos poderosos de conexão,
acesso à informação e até divertimento. O que a gente não pode ignorar é que o uso excessivo das redes sociais tem sido ligado ao surgimento ou ampliação de fatores de depressão e ansiedade. A gente também vê alguns casos em que há a diminuição da qualidade do sono e até as pessoas tendo menos encontros físicos e presenciais pelo uso excessivo das redes. Em casos extremos, o uso excessivo da rede social pode causar transtornos alimentares, como, por exemplo, bulimia, anorexia, pelo uso constante e exposição a imagens que não necessariamente são reais, a padrões de beleza e estética inalcançáveis. A saúde mental é um assunto tão urgente que, a partir de maio deste ano, com a atualização da norma regulamentadora número 1, empresas precisarão criar medidas para prevenir e tratar adoecimento psicológico. De fato, nós estamos falando de um assunto extremamente urgente e que bom que, de uma forma ou de outra, as empresas necessitarão olhar e tratar esse assunto com a importância devida. Nós sabemos que não é de uma hora para outra que se constrói, né, planejamento, medidas e ações efetivas relacionadas à saúde mental, mas agora a gente tem um marco e a partir daí entendemos que as empresas vão começar a olhar para o assunto da saúde mental com a atenção que ela merece. Nós entendemos também a importância da compreensão das empresas e das áreas que vão trabalhar diretamente com esse assunto, que nós estamos falando de uma ação pontual, mas de um contínuo e de uma cultura que precisa ser adotada. No entanto, a mudança vai além de uma simples exigência legal. As empresas precisam entender que o bem-estar mental afeta diretamente o ambiente de trabalho e a produtividade, como explica Miriam Rodrigues, pesquisadora na área de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Nós falamos muito sobre humanização das relações de trabalho, falamos muito sobre sustentabilidade também. Então, quando nós pensamos na saúde mental do trabalhador e nas ações que são necessárias para que isso ocorra, aí sim, de verdade, nós estamos praticando sustentabilidade, nós estamos praticando a humanização do trabalho. Então, eu vejo este momento como muito positivo, muito propício para que as empresas efetivamente coloquem em prática muitas coisas que ainda são jargões, ainda estão no plano das ideias ou no plano das palavras. Então, eu entendo que esse é um momento em que a prática efetivamente encontra um espaço para ter início. De acordo com analistas, o que se vê são os riscos psicossociais, que incluem fatores como sobrecarga de trabalho, assédio moral e falta de suporte. Esses problemas estão se tornando cada vez mais comuns no país. Nós sabemos que já existem empresas que tratam esse assunto com seriedade. E nós sabemos também que existem empresas para as quais esse assunto ainda não está em pauta. Então, de novo, esse é um momento muito bom. Então, as empresas que já olham, já atuam, já praticam ações relacionadas a este tipo de cuidado da saúde mental dos seus funcionários, dentre outras coisas, elas vão continuar aprimorando este trabalho que é tão necessário, que é tão importante. Por outro lado, agora por conta de uma obrigação legal, empresas que ainda não tinham na pauta esse assunto tão importante deverão fazê-lo. E para isso é necessário estratégia, é necessário planejamento, é necessário adotar políticas, sobretudo de prevenção, e treinar as lideranças, sensibilizar, acompanhar, prover aos funcionários canais
de suporte, para que efetivamente a gente tenha uma cultura organizacional que sustente esses programas e essas ações relacionadas à saúde do funcionário. A saúde mental da população tem pressa. O povo está adoecendo e, por isso, a necessidade de ter amparo para as pessoas. O Instituto Janeiro Branco abre um leque de ajuda a quem precisa. Essa campanha, que acontece o ano inteiro, foi criada pelo psicólogo e escritor mineiro Leonardo Abrão. A iniciativa visa estimular reflexões sobre a importância de cuidar da mente, além de incentivar práticas que favoreçam o bem-estar psicológico. O Instituto Janeiro Branco nasceu como uma associação civil sem fins lucrativos, popularmente conhecida como ONG, em 2018. Depois de 5 anos de sucesso da campanha Janeiro Branco. Primeiramente nasceu a campanha aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quando eu convidei psicólogos e psicólogas da minha turma de faculdade, amigos de profissão aqui na minha cidade, para nós irmos às ruas, às praças, aos parques, às salas de espera de hospitais, à Prefeitura de Uberlândia, aos pontos de ônibus, aos clubes, para falarmos sobre saúde mental. A campanha Janeiro Branco nasceu aqui em Uberlândia em 2014, quando nós, profissionais da saúde mental, fomos para as ruas conversar com as pessoas de uma maneira didática, acessível, até pedagógica mesmo, sobre saúde mental. Isso foi em 2014. 4 anos depois, a campanha cresceu muito, começou a acontecer em todo o Brasil e nós percebemos a importância de criar uma associação civil para coordenar a campanha, para zelar pela campanha, proteger a campanha e promover a campanha, para cuidar das parcerias, receber apoio, fechar projetos e programas com instituições privadas, com instituições públicas. E aí, em outubro de 2018, fundamos o Instituto Janeiro Branco. Palestras, rodas de conversa, oficinas e até programas específicos em empresas e escolas têm contribuído para expandir o impacto da campanha. Quando uma instituição como uma empresa entra em contato conosco, a primeira coisa que a gente faz é entender o universo dessa empresa, a cultura dessa instituição, é conversar com as lideranças ou o líder da empresa para que ele também, ou essa liderança, seja sensibilizado em relação ao que deve ser feito. Como eu disse anteriormente, as nossas instituições, a nossa sociedade de uma maneira geral, nunca recebeu educação para a saúde mental. As empresas não sabem também como fazer. Por mais que elas sejam bem intencionadas com recursos humanos, com estruturas lá dentro para cuidar do pessoal, dos trabalhadores, dos empregados, saúde mental é uma coisa muito nova para todo mundo. Como as empresas não sabem, que elas entram em contato com o Instituto, que é o criador e o zelador da maior campanha do mundo sobre saúde mental, pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo inspiração, e a gente faz isso. A gente atende, a gente acolhe, a gente reúne, a gente mostra para a liderança ou para quem ela indicar o que é que pode ser feito, como isso pode ser feito, como deve ser feito, como é que é o planejamento para que isso seja saudável, natural, para que isso seja orgânico, espontâneo, para que não gere conflito, para que não gere resistência, não gere dor, pelo contrário, gere amor, gere solidariedade, responsabilidade social, afeto, É pedagogia nas relações com vistas aos objetivos da empresa, que é produtividade, que é responsabilidade, que é seriedade no trabalho. A gente faz isso de uma maneira muito pedagógica, que é o nosso papel, educar para a saúde mental e oferecer caminhos, estruturas, recursos e possibilidades. Leonardo fala que existem várias ações que incluem a participação de órgãos públicos, promovem campanhas educativas e ampliam o acesso a informações sobre cuidados psicológicos. Afinal, o Brasil sofre com o problema. A sociedade brasileira, de uma maneira geral, está muito mal posicionada em relação a números e dados sobre saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde já apontou que a população brasileira é a população mais ansiosa do mundo, com mais casos de transtornos de ansiedade. E na América Latina, nós somos o país com mais casos de depressão, e o segundo lugar em relação à América, de uma maneira geral. A sociedade brasileira também está entre os 10 países com um número muito grande de suicídios em termos absolutos. Então, em termos absolutos, os nossos suicídios estão
crescendo bastante. Nos últimos 20 anos, os casos de suicídio no Brasil duplicaram entre crianças, adolescentes, jovens adultos e idosos. Então, são muitos dados que mostram que saúde mental é uma emergência. É utilidade pública e uma emergência, né, das relações sociais brasileiras dentro e fora das empresas. E é para isso que a campanha Janeiro Branco nasceu, é para isso que o Instituto Janeiro Branco nasceu, está sendo demandado, está sendo solicitado, né, ajuda a várias instituições, não somente as empresas privadas, mas muitas instituições públicas também nos procuram pedindo ajuda. Um mundo agitado e encontrar o equilíbrio, a quietude é uma tarefa árdua, mas necessária para sobreviver com a mente sã. Mas quem dita as regras do jogo da vida é você. Saber o limite, buscar ajuda são as chaves para passar ileso por esse turbilhão de emoções do dia a dia. Movimente-se e comece. O importante é sempre começar. Você não precisa sair do 0 para o 80, do 8, né, para o 80. Então começa. A dica que eu dou é: vai introduzindo novos hábitos e mais saúde para você, porque isso vai te gerar lá na frente consequências muito positivas. E o documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Uma boa noite para você e se cuida, hein? Até mais. Realização Jovem Pan News.